Olá a todas e a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que nos acompanham aqui nesta pós-graduação de Direito Antidiscriminatório do meu curso. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor e o coordenador deste pós-graduação, que muito me honra. Um pós-graduação que marca a história educacional jurídica, uma vez que é o primeiro pós-graduação de Direito Antidiscriminatório do país. Já há algum tempo sendo oferecido, eu venho aqui apresentar este curso que vive uma constante modelação. Não se trata de remodelar, mas sim de modelar. Um modelo que dá certo e que sempre precisa ser pensado para que possamos construir cada vez mais novas dimensões e reflexões a partir da questão da discriminação. Pós-graduação de Direito Antidiscriminatório exige que este curso responda a determinadas expectativas, mas sem qualquer esforço nós conseguimos isso. Nós temos um curso que, de alguma forma, desrespeita a paridade de gênero, porque nós temos mais professoras do que professores. Desrespeita a paridade étnico-racial. Nós temos mais professoras e professores negros, indígenas, quilombolas, do que o padrão heteronormativo, hegemônico no nosso país. Ou seja, um pós-graduação diferente. Um pós-graduação que mostra que é possível pensar o direito, repensar o direito e problematizar o direito que nós vivemos. Vivemos em um país permeado pela discriminação. Vivemos em um país permeado pela exclusão. Vivemos em um país em que nós precisamos verdadeiramente refletir a respeito das normativas antidiscriminatórias, da sua eficácia, da necessidade de revisão, mas também das políticas públicas que precisam ser implementadas. A produção normativa não trará única resposta a mudanças sociais. É preciso, para além da produção normativa, é preciso ação, é preciso comprometimento, é preciso um trabalho da própria gestão pública. Deste modo, fica aqui então a minha saudação para todos, para todas e para todes, uma vez que nós também iremos debater dimensões relacionadas a exatamente o quê? A questão da população LGBTQIA+. É preciso sim falarmos das questões que afetam o gênero. Estas questões são questões muito caras, muito importantes num pós-graduação e fica aqui, portanto, o convite para todos e para todas. Bem, eu preparei aqui um material para vocês. Esse material está no slide que vocês podem acessar, né? Tá aqui, né, a nossa aula 1 do módulo 1, em que eu faço uma breve apresentação do meu currículo, né? Eu faço uma breve apresentação do meu currículo, então tá aí, né? Eu sou livre docente em Direito pela PUC São Paulo, sou pós-doutor em História Indígena, História, Identidade e Região pela Universidade Federal da Grande Dourados, sou pós-doutor em História das Ideias Jurídicas pela Universidade Clássica de Lisboa, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, Direito Político, História e Comunicação pela Universidade de Coimbra, sou doutor, mestre e graduado em Direito pela PUC São Paulo e também sou graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, pela USP. Sou professor da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, dou aula no mestrado e no doutorado, oriento o nível de mestrado e doutorado nessa faculdade, a faculdade na qual me formei em Direito, e já desenvolvi projetos complexos com organismos relevantes como o Conselho Indigenista Missionário, Comitê Internacional da Cruz Vermelha na Representação América Latina, Ministério da Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil e tantos outros. Advogo na área dos direitos humanos, tendo sido coordenador do escritório modelo da PUC São Paulo,
escritório que leva o nome de Dom Paulo Evaristo Arnes, responsável pela área de projetos sociais, coordenando uma equipe de advogados populares no atendimento de dezenas de comunidades e milhares de famílias em situação de vulnerabilidade e outras formas de violência. Sou membro do grupo Prerrogativas, da Associação dos Juristas pela Democracia, a BJD, além de ser membro da ADJC, do Instituto dos Advogados Brasileiros e de tantos outros organismos que me orgulham muito. Sou ex-presidente do Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais. Então, esse daqui é um breve currículo. Pode parecer aí uma história de muito sucesso, conquista, muitos gostam muitas vezes de se vangloriar, inclusive, disso, mas todo esse currículo, ele tem um privilégio por detrás disso. E esse privilégio é algo que eu preciso reconhecer logo de sair daqui. Você que está fazendo pós-direito antidiscriminatório pode também ter fruído de privilégios. E essa é a primeira lição que nós precisamos ter. Com um currículo desse, seria muito difícil eu ter uma trajetória linear de quê? Estudo, trabalho, preocupações econômicas, financeiras com a minha família. Eu preciso dizer que até os 25 anos de idade eu não paguei nenhum boleto na minha vida. E isso é importante. E as pessoas elas precisam saber reconhecer os seus privilégios. Mas isso não me tira determinadas características, determinados atravessamentos e preconceitos que sofri. Como eu disse, meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga. Meu nome indígena é Kunumi Marangatu. Eu sou da etnia Guarani Kaiowá. E de um lado da minha família, eu tive um lado de muita pobreza e miséria. Do outro lado, eu tive o lado de muitos privilégios e benefícios. Do lado da pobreza e da miséria, refiro-me ao meu avô materno, que era indígena da etnia Guarani Kaiowá e veio exatamente da sua aldeia, da Jaguapiru, na região de Dourados, onde eu realizei um dos meus pós-doutoramentos, sentido litoral, naquilo que eu não chamo de diáspora, mas de deslocamento na busca da terra sem males. Os Guarani Mibiai e também os Nhandeva, muitos procuram a terra sem males. E nesse deslocamento, meu avô veio trabalhando na construção civil. Ele era pedreiro. E nesta caminhada, na cidade de São Paulo, na capital, um barranco cai sobre a sua perna e, por volta dos 20 anos de idade, ele precisa amputar a sua perna. Ele precisa amputar a sua perna. Indígena com deficiência na cidade de São Paulo, na década de 20, na década de 10 do século passado. Aqui, penso eu, já mostra para vocês quais atravessamentos ele tem. Ele miscigena com a minha avó, imigrante. Meu avô paterno, ele casa com a minha avó, também de família imigrante. Meu avô paterno tem atravessamentos, histórias e também uma ancestralidade afrodescendente. E este meu avô consegue, por meio do estudo, ser procurador de justiça no estado de São Paulo e minha avó paterna, delegada estadual de ensino. Isso faz com que ele consiga entregar uma educação de muita qualidade para o meu pai, que faz direito na Faculdade de Direito do Largo da São Francisco, né, da USP, e então entrega para mim a possibilidade de estudar em uma boa escola, realizar os meus estudos superiores sem necessidade de trabalhar, realizando apenas o estágio. Isso me dá uma condição diferenciada e privilegiada. E muitos não reconhecem. Mas também não retira o preconceito e o racismo que eu sofri. Por ser indígena, reconhecido pela minha aldeia, pela minha etnia, eu sofri muito na escola que estudei, porque exatamente era o único com o tom da pele mais escuro. Este tom de pele era o tom de pele mais escuro que existia na turma. E então eu tinha um apelido. Me chamavam de quê? Me chamavam de preto. E eu dizia, eu não sou preto, eu sou índio.
Eu dizia índio, à época a criança tinha 5, 6 anos de idade. Ah, se você é índio, então você é canibal. E recebo o apelido de canibal, que anda comigo até a quarta, quinta série, quando então eu mudo de status, quando começamos a estudar inglês, e por ser a pessoa do tom de pele mais escuro da turma, eu recebo o apelido de Black, que eu carrego até poucos anos atrás, quando efetivamente desisto do grupo daqueles que estudaram comigo. Praticam um racismo estrutural, institucional e principalmente recreativo ao me chamarem dessa forma. Aprendi muito, aprendi muito. Talvez essa seja a melhor história que eu possa contar para vocês. Da miscigenação do meu avô nasce minha mãe, que tinha que trabalhar aos 12, 13 anos para ajudar no sustento da família. Ela trabalhava numa fábrica de zíper. Já meu pai estudava na faculdade no período da manhã, imaginem só. Nessas idas e vindas, minha mãe voltando do período do almoço, pois almoçava em casa para economizar, e meu pai voltava da faculdade, eles se encontravam no olhar. Até que um dia a coragem patrocinou o meu pai e ele opta por atravessar a rua e dialogar com minha mãe, uma vez que não existiam facilitadores afetivos, emocionais e relacionais. E então ele dialoga com ela, eles namoram, noivam e casam, tendo os 3 filhos. Eu sou o 3º filho. E eles me ensinaram isso, fazer aquilo que você acredita na sua vida. E é desta forma que eu fui construindo a minha atuação. Eu construo minha atuação sempre naquilo que eu acredito, naquilo que eu creio. E eu amo o que eu faço, como professor, como advogado, como defensor dos direitos humanos, como alguém que não se queda silente ao ver uma desigualdade. Isso me orgulha muito, me orgulha muito. E é por isso que ao longo da minha trajetória eu fui amealhando, eu fui arregimentando amizades que perduram por muito tempo. Pessoas que eu confio, pessoas que eu caminho de mãos dadas. Parentes indígenas, grandes, queridos, professores nesse curso, irmãos e irmãs de lutas raciais, me refiro aos professores negros e negras deste curso, que têm uma visão formidável de compreensão do que é a antidiscriminação, aliados, professores e professoras, que são brancos, mas que trazem algo muito positivo nesse curso. É curioso porque existem pessoas que também querem começar a construir uma falsa dimensão de racismo reverso. Isso também é uma bobagem sem tamanho. Não há racismo reverso, mas há a necessidade de entender qual o locus de enunciação de uma pessoa. Locus de enunciação, alcunhado no final da década de 80 do século passado, que é trabalhado como lugar da palavra e que na década de 90 ganha o termo lugar de fala. O termo lugar de fala, que foi alcunhado por Spivak, Mignolo, Quirrano e tantos outros, vem sendo debatido constantemente e, na atualidade, também ventilado por muitas pessoas. Todos têm lugar de fala, mas todos precisam entender de onde falam, para entender qual o lugar da sua fala. A posição da sua fala é algo muito relevante, muito importante. Bem, eu queria aqui fazer algumas considerações, portanto, da nossa estrutura de curso. Por onde caminharemos, por onde andaremos, trazer algumas reflexões para vocês, para que vocês possam, portanto, entender como que nós caminharemos. Bom, nós dividimos este pós-graduação em alguns módulos.
O primeiro módulo chama-se Desconstruindo a Meritocracia, Direitos Humanos, sob uma dimensão antidiscriminatória e a teoria crítica dos privilégios sociais. Então, discutir, debater a dimensão do direito antidiscriminatório passa por um primeiro movimento, que é desconstruir esta dimensão de meritocracia. Meritocracia não existe. Meritocracia é algo impossível de ser implementado, porque nós estamos falando de sociedades ideais. E no Brasil, nós não vivemos em sociedades ideais, meus caros. Então, é muito difícil. Essa minha aula de hoje trata-se de uma apresentação do direito antidiscriminatório. É preciso entender, e isso estará aí posicionado nas aulas complementares, a respeito dos fundamentos históricos e filosóficos dos direitos humanos, o etnocídio e o genocídio de populações vulneráveis. E aí, nós temos aí alguns professores, né? O Edson Caiapó, indígena da etnia Caiapó, o Flávio Leão Bastos, que é também um professor, que é um dos maiores especialistas na temática de genocídio indígena, né? Nós vamos ter aí direitos humanos das pessoas invisibilizadas, falaremos de determinados privilégios que são posicionados para as pessoas, como os próprios privilégios brancos no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele produz privilégios e exclusões, e a gente precisa compreender isso. A necropolítica, o ecocídio e outras formas de destruição da natureza, né, que é exatamente a aula que eu disse do Edson Caiapó. Outro módulo que nós temos é o História e Perfis de Luta Antirracista no Brasil, Teoria Crítica da Raça, Concepção dos Povos Indígenas, Negros e Quilombolas no Pensamento Jurídico Decolonial. Aqui uma das aulas, eu que ministrarei a vocês, trazendo a dimensão da decolonialidade indígena. Há uma coleção de livros, que é a série Leituras Críticas Importam. Eu gostaria muito que vocês tivessem contato com esta obra. Há cupons de desconto para os alunos do meu curso que queiram adquirir estes trabalhos. E aí nós temos muitos dos professores do curso, inclusive, que estão conosco. Vou falar oportunamente desta coleção para todos e para todas. Então, nós falaremos do decolonialismo indígena, história e perfis antirracistas do Brasil, intolerância e feminismo indígena, Avelim Cambiuá, existem aulas complementares da Márcia Cambeba. Aqui é um curso de recepção de pessoas das mais variadas áreas de concentração, do direito especialmente, porque falamos de direito antidiscriminatório, mas de outras tantas áreas, porque as pessoas têm múltiplas formações. Falaremos da temática de concepções de gênero e sexualidade, teorias feministas e a matriz dos direitos da população LGBTQIA+, construindo o direito das pessoas com deficiência. É preciso debater a temática do feminismo e, naturalmente, eu aqui não serei o professor, tampouco será um homem a falar a respeito do feminismo. Nada sobre elas sem elas. Como nós indígenas dizemos, nada sobre nós sem nós. Deste modo, o curso é então apresentado por brilhantes professoras como a Silvia Pimentel, a Alice Bianchini, a professora Lucinéia Rosa dos Santos, que fala em alguns temas aqui nesse curso, professora, mulher, negra, que fala a respeito de questões importantíssimas do feminismo negro. E há um cuidado da professora Silvia Pimentel na produção do seu livro de ter a Cimé, que é a autora, falando a respeito disso. Nós teremos também falas a respeito da população LGBTQIA+. Nós teremos professores
muito preparados, como o professor Roberto Ney, de Salvador, o Alexandre Bahia, de Belo Horizonte, teremos aí a Mariana Serrano, da região de São Paulo, a Amanda Claro, também da região de São Paulo, autoras do livro nesta coleção que eu apresento para vocês, e uma temática aí muito importante de falas riquíssimas. O último módulo, o quarto módulo, dá conta dos direitos humanos para as populações invisíveis. Quem são, né, essas populações invisíveis? Lançando luz às populações invisíveis. Direito das pessoas em situação de rua e periferizados, encarcerados, imigrantes e refugiados. Mas antes, perdão, gostaria de voltar para falar das pessoas com deficiência. É importantíssima essa temática e nós não podemos deixar de falar dela. Nós contamos com a contribuição de brilhantes professores, como a professora Juliana Izar Segala, Eduardo Janone da Silva, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. A Juliana Izar Segala, além de ser autora da obra que explica o que é capacitismo, é uma professora de uma habilidade, uma didática fora do comum. Ela falará dos atravessamentos, a deficiência que ela possui, com o devido cuidado e atenção para que nós não produzamos capacitismos, que consiste na discriminação por conta de uma deficiência que a pessoa pode ter. Então, o Eduardo Janone conta a história da sua ida a um concurso público quando sofre um acidente. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca é hoje desembargador, ele é deficiente visual e também uma aula espetacular, assim, agregadora, convidativa. São 2 horas que você gruda na tela e assiste. Eu assisti todas as aulas deste curso, eu dialoguei com todos os professores deste curso. Aliás, agora é exatamente o momento que eu preciso fazer a minha autodescrição. Como eu disse, meu nome é Álvaro, eu visto uma camisa lilás, ao fundo tem uma tela de TV e uma tela com desenhos do curso. O estúdio é da cor amarela, eu uso óculos, meu cabelo é liso, a cor do meu olho e do meu cabelo é castanha escura. E a cor da minha pele é da cor da minha mãe. Minha mãe é a Mãe Terra. A cor da minha pele é avermelhada, pois eu sou indígena da etnia Guarani Kaiowá. E vocês verão que muitos dos professores no início das suas aulas farão sua autodescrição. O último módulo é lançando luz às populações invisíveis. Direitos das pessoas em situação de rua, periferizados, encarcerados, imigrantes e refugiados. Um momento muito bonito do curso, pois nós temos a fala, a aula de um dos autores da coleção, que vocês podem adquirir, da editora Matrioska, que é o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti é realmente uma pessoa importantíssima no cenário nacional, mas também para aqueles irmãos em situação de rua que buscam amparo na paróquia São Miguel Arcanjo, na qual ele é o pároco. Então, ouvir o Padre Júlio é uma experiência importante de compreensão de lutas. As vidas imigrantes e refugiadas são também vidas importantíssimas, pessoas periferizadas. As pessoas encarceradas, há uma aula complementar com a Carmela Gruni, que fala a respeito disso. Dos imigrantes e refugiados, aula complementar com a professora Lucinéia. Falamos da discriminação e da invisibilidade algorítmica, em que o professor Jefferson falará com todos e com todas com absoluta propriedade. Bem, esse é um pouquinho do caminho que nós vamos percorrer ao longo
deste curso. Nós temos as avaliações, nós temos as propostas problematizadoras. Fica aí, portanto, o meu convite para que vocês nos assistam, para que vocês reflitam, para que vocês amadureçam ainda mais. Porque uma pessoa que procura um curso de direito antidiscriminatório seguramente tem uma maturidade diferenciada por apresentar esta sensibilidade na escolha. Mas tenho certeza que vocês fizeram uma ótima escolha, porque o direito contemporâneo deveria se chamar direito antidiscriminatório. Defender a redução das desigualdades, defender as igualdades formais e materiais, defender a Constituição não é um direito, é um dever de todos. E, portanto, aquele que busca esse curso busca o dever de defender a todos, a todas e a todes, utilizando um vocabulário neutro e que merece debate, não crítica. As pessoas costumam querer criticar tudo que é novo, mas muitas vezes o novo consegue nos descortinar um futuro muito melhor. Eu quero agradecer a atenção de todos e de todas, me colocar à disposição nas minhas redes sociais, @AlvaroProfessor no Instagram. Vocês poderão me encontrar, eu fico à inteira disposição. Com relação ao livro, este daqui é o livro que eu produzi, que se chama Decolonialismo Indígena. É parte da minha tese, né, do meu trabalho de pós-doutorado em História, Identidade e Regiões. Esse livro estampa-se na 3ª edição já, e contou com o prefácio do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, indígena, falando a respeito dessa temática. Existem mais 7 temas. Inclusão não é favor nem bondade, da Juliana Izar Segala. Feminismos, da professora Silvia Pimentel e Alice Bianchini, nossas professoras. Tinha uma pedra no meio do caminho, população em situação de rua, do padre Júlio Lancelotti. Privilégios brancos no mercado de trabalho, do Matheus Carvalho. Vidas LGBTQIA+, reflexões para não sermos idiotas, da Amanda Claro e da Mariana Serrano. Torrente Ancestral, Vidas Negras Importam. A Mente Dissonante, de Juliana Souza, primeira articulista negra do site Consultor Jurídico. E falta um, hein? Falta um. Imigrantes e Refugiados, da estimada professora Carolina Galibi. Aqui, os professores, além de respeitarem determinadas pautas importantes, têm altíssima titulação acadêmica. Doutores, mestres, pós-graduados, pessoas com atividade em loco a respeito do tema, o que nos orgulha muito. Eu quero agradecer a todos e a todas que acompanharam este primeiro bloco, compreendendo nossa longa jornada neste pós-graduação de Direito Antidiscriminatório. Meu muito obrigado e até nosso próximo bloco. Até logo!